Além da questão dos juros, como é que o senhor classifica a atuação do governo Lula na questão da crise? Vai bem? Eu acho que está se esforçando, eu acho que está genuinamente empenhado em enfrentar a crise. Eu acho que o ponto frágil é a área monetária, né, que é muito importante e crítica nessa matéria. E aí, nesse caso, conduzida por um órgão que é do governo, que é o Banco Central. E por outro lado, ser independente, mas o que é positivo, de certo modo, ser independente. Finge ser independente. Finge que é independente. O Banco Central tem que trabalhar segundo os interesses da estabilidade e do desenvolvimento da economia. Claro. E não é o caso. Não é? Deu uma prioridade enorme para a questão da inflação e não para o desenvolvimento. Mas é que está errado. Veja bem, não é dizer assim, não, o Banco Central está fazendo isso por causa da inflação. Está errado. É um erro de análise econômica, é erro. Às vezes o engenheiro constrói uma ponte e a ponte tem um defeito, né? Às vezes constrói um avião, o avião tem um defeito. No caso, eles estão errando. É falta de formação sólida e de experiência de conhecimento econômico. O senhor afirma que qualquer ameaça de inflação não exigiria essa de jeito nenhum. Isso não faz sentido. Não tem a menor possibilidade. Inclusive, nós estamos tendo deflação no mundo de hoje. Né? As commodities, os preços de matérias-primas, etc., caíram 60%. Caíram quase 2/3. Quer dizer, o que tem a realidade hoje é da deflação. Não estou dizendo que deva deixar a preocupação com a inflação de lado. Agora, tem que ver relações de causa e efeito. Aí, no caso, não tem nenhuma. Mas ainda, se o juro tivesse caído, isso melhoraria a confiança na economia brasileira. Porque em economia, se você não tiver confiança, nada funciona. Você pode ter as medidas corretas, entende? Mas os agentes, as pessoas têm que tomar decisões. O Banco Central abaixar é uma manifestação de confiança na economia e não de insegurança. Mesmo porque esse dinheiro que estão liberando aí do compulsório para os bancos, se não houver confiança do tomador e do banco mesmo, claro, não haverá operação. Não adianta, você tem que ter um fator confiança, sem dúvida nenhuma. Eu disse hoje que, de um lado, o governo põe o pé no breque e o Ministério da Fazenda põe o pé no acelerador. Pelo menos essa é a sua O risco é o carro rodopiar. Que o samba do crioulo. É uma contradição completa, né? Agora, o investimento é o caminho sem dúvida principal, né? Isso não aí é o governo custeio. Não é o custeio. Não é o custeio. Esse tem que ser cortado até, né? O custeio o que é? A manutenção da máquina governamental, a expansão, não é bem investimento. No Brasil, nos últimos anos, últimos 5 anos, eu acho, cresceu o dobro do PIB. Né? Quer dizer, não dá. E aí fica faltando dinheiro para investimento. E investimento é a questão essencial. Não estou dizendo com isso que não deva expandir custeio, mas não precisa ser nesse ritmo. No seu governo, o custeio está contido? Está controlado. Não significa que ele está crescendo também, mas está controlado. Tem um crescimento vegetativo, né? Independente de decretos. Ele é legal. A folha salarial, no caso de São Paulo, ela cresce uns 3, 4% ao ano sem fazer nada. Só por quinquênios, sextas partes e coisas assim. Ela está crescendo mais do que isso, porque também tem havido melhoras salariais aqui ou acolá. Mas não há nenhum descontrole. Né? E nós criamos agora mecanismos de reajustes do funcionalismo que incentivam a produtividade e a eficiência. Por exemplo, no caso da educação. Fizemos um exame em todas as escolas de São Paulo, no final do ano passado. Fizemos de novo agora. Nós fixamos metas a partir dos exames do ano passado para cada escola individualmente, de melhoria. Né? Agora fizemos exames, estão sendo avaliados. Aquelas escolas que tiverem cumprido as metas, ou ultrapassado, né, vão ter reajustes, vão ter bônus salariais, chegando até quase 3 salários a mais. Professor, todo o pessoal da escola. Entendeu? Você está ligando remuneração à qualidade do ensino. Tem um piso mínimo para todo mundo. É o resultado do aproveitamento? O resultado do aproveitamento dos alunos. E não é satisfatório, né? Não é satisfatório, de jeito nenhum. O senhor tem dado aula de vez em quando em ensino fundamental aí, tem levado alguns sustos, né? Não, sustos. De vez em quando eu leio, o aluno não sabia tabuada, não sabia quem descobriu o Brasil. Eu nem perguntei quem descobriu o Brasil. Mas perguntas desse gênero. Eu dou aula normalmente. Eu ensino gráfico e tabela na aula. Né, que é uma coisa que tem começo, meio e fim. Como é que você constrói um gráfico? Isso é para castigar as crianças que não se comportam direito, né? Não, mas quando não se comporta, eu mudo de lugar, tudo. Não cheguei a botar ninguém para fora, mas porque também sendo governador, ele se segura um pouquinho. E é para criança, todas muito adoráveis, de 10 anos de idade. Mas aí eu aproveito para testar leitura, tabuada,
Porque eu acho que tem que saber tabuada. Eu acho que tem que saber. Mas parece que o ponto fraco está aí, né? De vez em quando eu falo isso, parece que perspectiva antiga em matéria de ensino. Mas como? Tem que saber quanto é 7 vezes 8. Se não sabe como é que constrói isso, memoriza. É melhor saber memorizando do que não saber. E a coisa está feia nessa área, né? Aritmética e português, que a coisa está feia. Outra coisa é leitura, que eu acho muito importante. Leitura em voz alta. Né? Quando eu ia na escola, no grupo escolar, tinha todo dia leitura em voz alta. Aí você fica vendo o outro ler, você aprende também. Eu li tanto que acabei lendo na televisão. Você virou... Eu lia para o meu pai, viu, governador? Lia para o meu pai, quem chegava mal, eu lia os jornais para ele. Então, isso para você deve ter sido muito importante. Eu perguntava para ele, inclusive, as coisas. Você sabe que eu comecei a ler lendo jornal. Na minha casa não tinha livro, nem na minha família não tinha livros. Mas meu pai comprava o jornal todos os dias. Variava muito. Última Hora, Gazeta. Lembra da Gazeta? Um grande jornal. Diário da Noite. Jornais que não existem. Folha da Tarde, Folha da Manhã. Literatura eu tinha também. O hábito. O senhor gosta de literatura? Gosto muito, mas eu comecei a ler depois, porque eu não tinha acesso a livro. Estou dizendo 8, 9 anos de idade. E aí, eu levo os jornais para os alunos, Boris, sempre. E nós damos de presente na sala para cada aluno um jornal. E aí explico, ou dou dicas de como ler um jornal. O que é um jornal? Qual é a importância do jornal? E aí a gente aproveita para exercício de leitura. Entendeu? Ler uma manchete, ler uma notícia, que é uma coisa fundamental. Corrente. O governador, pelo que eu sei, lê um livro do Machado de Assis todo ano, é verdade? Não, eu já li todos, eu releio. Eu já li todos. Do Machado de Assis, mas diz que todo ano o senhor relê um. Releio um. É porque eu também faço isso, por isso me contaram porque, isso. Mas... na verdade, eu nunca fui craque de gramática. Né? Eu aprendi a escrever lendo. Né? Sabe aquela oração coordenada, subjuntiva? É um negócio dificílimo. Muito. E eu aprendi lendo. E o básico para mim foi o Machado de Assis. Até 15, 16 anos, eu já tinha lido praticamente todo o Machado de Assis. Eu conheço o seu texto bem, nós trabalhamos juntos na Folha, eu era editor, ele era editorialista. Eu sei. E eu não corrigia tá nada, no seu texto. Não precisava Está aprovado, não. É um bom texto, é um texto claro, objetivo.